escolas, tribunais, prisões, forças armadas. Quando falamos de administração pública, falamos num conjunto muito vasto de estabelecimentos e de pessoas, médicos, enfermeiros, auxiliares, juízes, procuradores do Ministério Público e tantas outras pessoas, 600 mil pessoas que exercem funções públicas. Esta expressão, público, é relativo precisamente a esta ideia de que as pessoas realizam um conjunto de interesses, de serviços, de atividades que não relevam para o seu interesse privado, mas para o interesse da comunidade. Nesta praça, no Terreiro do Paço, situam-se os ministérios históricos portugueses, nomeadamente o Ministério da Justiça. É o lugar exato para falarmos acerca da administração pública em Portugal. O Governo e a administração pública regulam grande parte do nosso cotidiano. O Governo é um órgão de soberania escolhido de acordo com a representação parlamentar obtida pelos partidos em eleições. A ele cabe dirigir a administração. Cada ministro, auxiliado pelos secretários de Estado, dirige assim um conjunto de órgãos e serviços da administração, segmentados em função das matérias. Desde que no século XVIII foram criadas as primeiras secretarias de Estado em Portugal, antecedentes dos atuais ministérios, o percurso foi de progressiva complexificação do poder e da administração. Aumentaram extraordinariamente as áreas de atuação do governo e da administração. Aumentou o número de ministérios, de funcionários e de serviços. A intervenção social e a ação reguladora do Estado foram iniciadas de modo organizado no Estado liberal oitocentista e estenderam-se a novos domínios ao longo do século XX. O universo da administração hoje em dia abrange áreas muito diversificadas e assume formas muito distintas, em que se encontram serviços da administração central, institutos públicos, empresas públicas, fundações públicas, serviços da administração local e da administração regional. O controle da legalidade financeira e da boa gestão dos negócios públicos integra-se nos deveres gerais de boa administração do erário público. Entre nós, esta é uma das tarefas atribuídas ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ao contrário do que aconteceu com outras instituições superiores de controlo na Europa, manteve para os principais contratos e operações financeiras uma competência de fiscalização prévia. É certo que o Tribunal de Contas deixou de ser, como foi desde 1880 até 1976, um tribunal do visto. Mas o visto, o controlo prévio, tem hoje ainda uma importância significativa. E uma importância muito significativa em dois domínios. O primeiro é o do controlo em relação à sustentabilidade financeira e orçamental. Refiro à questão do controlo do endividamento. E este controlo do endividamento é particularmente importante para a administração central, regional e local. O segundo domínio, particularmente importante da fiscalização prévia, tem a ver com a necessidade que existe hoje para o cumprimento da legislação financeira e orçamental de se cumprirem os requisitos ligados à legalidade e ao cabimento orçamental. Nesse sentido, em Portugal, o Tribunal de Contas preservou competências que hoje são particularmente importantes, designadamente para assegurar o cumprimento dos requisitos da União Económica e Monetária. Situações de crise financeira dos Estados, a nível nacional e internacional, tornam também mais visível o papel de instituições como o Tribunal de Contas. Perante cenários de crise financeira, a atenção da opinião pública à gestão dos dinheiros do Estado é mais evidente e espera-se dos órgãos de auditoria e controlo um esforço adicional. A crise financeira, como aliás afirmou há cerca de 2 anos o presidente do Tribunal de Contas francês, infelizmente já não está entre nós, o Sr. Philippe Séguin, a situação é esta: a crise financeira reclama poderes acrescidos e competências acrescidas para os órgãos superiores de controlo e, em especial,
para os tribunais de contas. Perguntar-me-á, isso significa a solicitação de novos poderes no caso do Tribunal de Contas português? Não. Significa o exercício dos poderes constitucionais que estão claramente definidos e que, se lhe falei do sistema francês, posso afirmar que há uma preocupação crescente da parte do Tribunal de Contas francês de adotar na Constituição e na lei em França o modelo que é adotado em Portugal. Portanto, no que se refere aos poderes, esses são poderes adequados, mas a verdade é que a crise financeira e a necessidade que existe de auditorias públicas independentes leva a que os tribunais de contas ganhem um papel acrescido. Dou-lhe um exemplo. O Tribunal de Contas da União Europeia lançou, a partir do outono de 2008, o crash que explotou a situação em que nos encontramos, o Tribunal de Contas da União Europeia lançou uma iniciativa a que o Tribunal de Contas português correspondeu desde o primeiro momento de uma monitorização muito especial e muito rigorosa de todas as medidas contra a crise, em primeiro lugar, e agora das medidas para a saída da crise. Uma cultura de gestão complacente com os desvios orçamentais e as derrapagens de custos, nomeadamente nas obras públicas, tem sido uma constante em Portugal, pelo menos desde o século XIX. Vários contratos públicos celebrados pelo Governo ou pelas autarquias sofrem com diversas vicissitudes, desde os calendários eleitorais às alterações constantes do seu objeto. Os esforços de introdução de mais transparência e de maior rigor na contratação pública são também resultado da intervenção de instituições como o Tribunal de Contas. As derrapagens que muitas vezes encontramos na execução dos contratos públicos traduz-se em desperdício e traduz-se numa menos rigorosa utilização dos dinheiros públicos. De qualquer modo, devo dizer-lhe que, ao longo dos anos, os pareceres sobre a Conta Geral do Estado que são emitidos pelo Tribunal têm consagrado recomendações. Recomendações que têm sido seguidas de um modo que nós registramos positivamente. No ano de 2009, tivemos cerca de 80% das recomendações cumpridas. Mas, por outro lado, temos dois aspectos relativamente aos quais é indispensável haver um esforço mais efetivo. O primeiro é o cumprimento e aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, que foi introduzido na reforma da contabilidade pública há 20 anos e que, infelizmente, ainda não está plenamente em vigor. O segundo aspecto que nos preocupa especialmente tem a ver com o cumprimento escrupuloso do Código dos Contratos Públicos. Temos um novo código. Esse novo código é, em muitos domínios, mais exigente e mais claro, mas entendemos que, se cumprirmos a legislação que está em vigor, poderemos, de facto, melhorar as tendências no que se refere à boa utilização do dinheiro público. E as recomendações do Tribunal têm sido aí particularmente exigentes e a minha leitura é uma leitura positiva. O controle da legalidade da atuação do Estado não se limita ao controle no uso dos dinheiros públicos. Do Estado e dos seus agentes, espera-se que possam cumprir e fazer cumprir direitos dos cidadãos. Uma das instituições públicas que mais relevância tem neste domínio é o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça foi criado em Portugal em 1975 e é inspirado diretamente pela figura do Ombudsman, presente nos países escandinavos, designadamente na Suécia, desde logo em 1809. É uma entidade a quem os cidadãos podem recorrer para apresentar uma queixa do governo
ou de serviços da administração pública, quando entendem que os seus direitos não estão a ser respeitados ou foram vítimas de uma injustiça por parte de uma entidade pública. Não sendo um tribunal, a sua autoridade provém da exigência de que qualquer entidade pública cumpra os princípios e a lei a que está sujeita, atuando com base em recomendações que emite, dirigidas aos serviços públicos, após verificar o conteúdo das queixas apresentadas por cidadãos. O provedor de justiça é uma figura próxima, informal, que procura anular a distância entre cidadão e administração. Procura evitar também o recurso aos tribunais por parte dos cidadãos, em regra mais demorado e custoso, quando este é evitável. O provedor de justiça é eleito pela Assembleia da República por maioria de 2/3 dos deputados em funções para um mandato de 4 anos, renovável por uma vez. É uma entidade independente de qualquer poder e a quem são concedidas pela Constituição da República as faculdades de emitir recomendações ao Governo e aos serviços públicos e de suscitar a inconstitucionalidade de normas perante o Tribunal Constitucional, nomeadamente na sequência de queixas dos cidadãos. Todos os serviços públicos estão sujeitos a um dever de cooperação com o provedor de justiça, que pode também realizar vistorias e inspeções a qualquer entidade pública. Criado recentemente em Portugal, o provedor de justiça desempenha uma função não apenas simbólica, mas uma função realmente importante na proteção dos direitos dos administrados. Obviamente que o último recurso dos administrados é a tutela jurisdicional, mas o provedor de justiça tem vindo a exercer uma função cada vez mais relevante na sua ligação com os órgãos da administração pública em Portugal. O provedor de justiça é a instituição mais antiga a seguir ao 25 de Abril. É mais antiga que a própria Constituição da República. O provedor de justiça foi criado em dezembro de 1975. É óbvio que é uma instituição muito inovadora, com uma ação muito importante no que diz respeito ao Estado de Direito Democrático e à sua consolidação, porque tem a seu cargo a garantia, a defesa, a promoção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Recebe queixas dos cidadãos que se sentem lesados nos seus direitos contra a administração pública. E o provedor, quando o cidadão tem razão na queixa que lhe apresenta, procura que a administração pública satisfaça a pretensão do cidadão. O provedor de justiça atua junto do Governo e da administração pública, procurando demonstrar a razão que assiste a um dado cidadão que se sinta lesado nos seus direitos por aquelas entidades. Em 2010, deram entrada na Provedoria da Justiça perto de 6.500 queixas de cidadãos. O provedor de justiça, exatamente, é a entidade que recebe as queixas dos cidadãos, que procura persuadir a administração de alguma maneira, satisfazer os direitos que os cidadãos entendem que foram violados. Isto independentemente da atuação dos tribunais administrativos e dos tribunais comuns. A importância do provedor de justiça está exatamente no bem fundado das suas recomendações à administração pública, ao governo, aos ministérios ou à administração local, aos presidentes da Câmara. Eu poderei dizer que, por exemplo, no ano de 2009, entre 15 recomendações que foram feitas ao governo, no sentido ou de corrigir determinados procedimentos administrativos que estavam errados, ou de corrigir a legislação, mais de metade, cerca de, portanto, em 15, quer em 2009, quer em 2010, acabaram por ser acatados pelo governo. Mas, para além disso, há situações de queixas que são atendidas pela administração sem necessidade de haver uma recomendação do próprio provedor de justiça formal, publicada, como referi há um bocado, por exemplo, uma queixa relativamente a penhoras pelo fisco de vencimentos acima do limite legal,
muitas vezes é a própria administração fiscal que corrige, sim senhor, tem razão. Só na sequência de uma intervenção dos serviços da Procuradoria de Justiça a perguntar então como é que isto acontece. Portanto, tem esta utilidade que se vai, por exemplo, das 5.000, 6.000 queixas ano, há um grau de resolução muito grande que, portanto, enquanto há metade que serão arquivadas liminarmente, do resto há um grau superior a 60% de atendimento das queixas. Depois, há as questões mais graves, recomendações para a alteração da legislação. Muitas vezes são atendidas e, portanto, há modificação da legislação na sequência das recomendações do Provedor de Justiça. Queixas relativas à cobrança indevida de impostos, ao valor de pensões atribuídas pela Segurança Social ou mesmo relativas ao ruído noturno nas grandes cidades são alguns dos exemplos mais comuns de queixas recebidas pelo Provedor de Justiça. A Provedoria dispõe de um corpo de funcionários que aprecia a fundamentação das queixas recebidas e prepara os processos a dirigir aos serviços públicos em causa, numa lógica de proteção dos direitos do cidadão. Aquilo que o Provedor de Justiça faz é justamente garantir essa proteção. Recebe queixas, examina as queixas pelos seus serviços, e devo dizer aqui que é muito importante, o Provedor de Justiça tem uma assessoria de 40 juristas muito qualificados, mais 6 coordenadores, e as matérias são tratadas de acordo por cada uma das 6 áreas da assessoria em função da sua natureza. Quanto a, por exemplo, queixas relativas a urbanização, ambiente, ordenamento do território. Por exemplo, olhe, é uma situação, uma das coisas que eu repito isto sempre, uma das coisas que me admirou foi a perceber-me da quantidade enorme de queixas que há em todo o país, mas designadamente em Lisboa e Porto, sobre ruído, violação do ruído. Cidadãos, por exemplo, que residem nas áreas onde se situa a noite das grandes cidades, que se queixam que às 2, 3, 4 da manhã não podem dormir, porque, efetivamente, e que é quem cumpre zelar por isso. Às autarquias, zelar pela contenção do ruído dentro dos limites. Portanto, e muitas das vezes consegue que a administração autárquica, de alguma maneira, controle efetivamente essa área e garanta, digamos, este direito que é o do cidadão ao sossego. Portanto, quer dizer, é muito variada a matéria relativamente às pensões e aos vários subsídios da terceira idade. Há muitas queixas, justamente, ou porque as pensões são mal calculadas, ou porque as pensões não são pagas, e, portanto, o provedor dirige-se à Segurança Social ou à Caixa Geral de Aposentações, interpela sobre a razão de ser da queixa, e uma boa parte das vezes estas entidades acabam por dar razão ao cidadão que se queixa e corrigir as situações. Portanto, quer dizer, é esta ação de persuasão junto da administração pública no sentido de satisfazer os direitos dos cidadãos que, porventura, pela inércia da própria ou por erro de interpretação legal, muitas vezes, lesam os direitos dos cidadãos. A Provedoria de Justiça, pela natureza das suas funções, dedica uma especial atenção àqueles cidadãos que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade junto dos serviços públicos. As queixas relativas a menores, cidadãos séniores e portadores de deficiência são objeto de uma apreciação particular pela Provedoria. Há uma área muito especializada, que é a área do direito das crianças, do direito da terceira idade e dos direitos dos incapazes fisicamente diminuídos.
temos linhas telefónicas abertas, gratuitas, para qualquer cidadão nestas condições poder denunciar situações em que estão em causa estes direitos. De crianças, por exemplo, abandonadas, imediatamente fazem uma chamada, há quem atenda, há quem alerte as instituições, as comissões de proteção da infância para a situação concreta. Terceira idade, que é das coisas mais curiosas que esta provedoria tem. Pessoas isoladas que não recebem a pensão ou que têm problemas de consulta médica e que os serviços nunca mais satisfazem, os serviços da saúde. Imediatamente quem está a atender esse telefone, que é gratuito, recolhe a identificação do queixoso e entra em contacto com o hospital, com a Segurança Social, no sentido de resolver o problema e imediatamente encontra uma solução, portanto, sem qualquer formalidade processual, que é uma das coisas que caracteriza a Procuradoria de Justiça, é o princípio da informalidade, e procura resolver digamos, a situação destes cidadãos que são realmente das áreas mais desprotegidas da sociedade. Portanto, quer dizer, é uma área muito importante. E já agora, para os cidadãos em geral que se queiram dirigir ao Provedor de Justiça a apresentar as suas queixas, podem fazê-lo pessoalmente, deslocando-se aqui, e são recebidos por um funcionário a quem apresentam as suas razões de queixa, que são reduzidas a escrito e que imediatamente dão origem a uma ação procedimental para tratar do assunto. A relação entre governantes e governados, ou a relação entre administração e administrados, está sujeita a princípios estabelecidos na Constituição e na lei. O Estado está sujeito a um dever de legalidade na sua atuação e ao cumprimento de princípios previstos na Constituição da República. Entre esses princípios estão o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. A relação entre o poder e os cidadãos deve, portanto, ser pautada pela sujeição à lei e por um dever de justiça concreta perante cada cidadão. Ao Estado cabe prosseguir o interesse público, mas também defender os direitos e garantias dos cidadãos.